Oi, gente! Agora a apresentação aqui do Domingo do Enem fica comigo, Ernesto Xavier, diretamente da TV Escola. A acessibilidade foi garantida pela primeira vez no Exame Nacional do Ensino Médio do ano 2000. Naquele ano, 376 pessoas tiveram esse direito atendido. Em 2010, mais de 35 mil inscritos declararam ter alguma deficiência ou condição especial. Em 2017, o Enem ficou ainda mais acessível com a estreia da videoprova em Libras para surdos e para pessoas com deficiência auditiva. Em Brasília, sobre acessibilidade, o Rodrigo Gantuá conversou com a especialista do INEP, Andréa Gonçalves. Cerca de 38 mil inscritos no Enem desse ano solicitaram atendimento especializado para fazer o exame. O INEP, que é responsável pela aplicação da prova, oferece recursos diferentes para que as pessoas com deficiência também possam realizar o exame. Para falar sobre esses recursos, está aqui comigo a Andréa Gonçalves, responsável por essa área aqui no INEP. Andréa, eu queria saber com você primeiro, quais tipos de recursos vocês oferecem para esses candidatos no dia do exame? Os participantes que indicaram na inscrição possuírem a necessidade de algum tipo de atendimento, como baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, puderam optar pelos recursos de prova de acordo com esse tipo de atendimento. Por exemplo, prova ampliada, super ampliada, prova em braille, prova em vídeo Libras. Eles também vão ter um tempo adicional em relação aos outros candidatos, né? Sim, os participantes indicaram na inscrição um documento comprobatório, né, da necessidade de tempo adicional. Esse documento foi analisado e eles terão acesso a 60 minutos de tempo adicional. Isso tanto no primeiro dia quanto no segundo. Já os participantes surdos ou deficientes auditivos que pediram a prova em vídeo Libras, eles têm acesso a 120 minutos de prova. Que tipo de aplicação diferenciada a comunidade surda tem em relação a isso? Os participantes surdos ou deficientes auditivos, eles puderam pedir a prova em vídeo Libras, o intérprete de Libras ou o guia de leitura labial. E além disso, eles puderam optar, né, indicar na inscrição o implante coclear ou o aparelho auditivo para a gente fazer um ensalamento diferente. Em relação a esses materiais, que tipo de material próprio eles podem trazer no dia da prova? Eles podem levar óculos especiais, lupa, telelupa, tiposcópio. Então, são materiais próprios dos deficientes, né, que eles podem levar, será vistoriado pelo aplicador para a gente evitar fraude, mas eles podem levar para auxiliá-los na realização da prova. Em relação aos atendimentos específicos, para que tipo de candidato, para qual comunidade que vocês atendem isso? A gente tem 4 tipos de atendimento, né? Para idoso, para lactante, para gestante em classe hospitalar. Lembrando que os participantes que fazem a aplicação em classe hospitalar é porque esse hospital mandou um documento para o INEP comprovando que esses estudantes recebem escolarização no hospital. Tá bom, obrigado, viu, Andréa? Lembrando que essa solicitação deveria ter sido feita no dia da inscrição. Quem não fez a solicitação não tem direito a esse atendimento. Mais informações também na página do participante. E aqui no estúdio a gente segue falando de acessibilidade com a Luciana Castaneda Ribeiro, doutora em saúde pública. Obrigado, Luciana, pela presença. E vamos começar, então, falando sobre o Enem, que vem sendo, cada vez, no decorrer dos anos, né, cada vez mais acessível. Como é que você vê o uso dessas tecnologias ajudando esses candidatos? Bem, Ernesto, obrigada, boa tarde. O uso das tecnologias é fundamental para se pensar a educação inclusiva e a devida inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Os mecanismos do INEP visam aumentar o acesso a essas pessoas e garantir a oportunidade do uso de alguns dispositivos de tecnologia assistiva para a realização da prova. A gente observa, de certa forma, um grande avanço no âmbito das deficiências intelectuais e das deficiências também auditivas. Além disso, a garantia de que o usuário com deficiência física possa levar os seus próprios dispositivos também garante a efetiva participação para a realização do exame. Muito bom, muito bom. E o uso da tecnologia, ela pode fazer com que o candidato ele fique mais independente, né? Ele se torne cada vez mais independente. De que maneira, por exemplo, isso pode acontecer? Bem, o fato do usuário poder levar o seu dispositivo usual de tecnologia assistiva para a realização da prova, como o auxílio do implante coclear e também os dispositivos para a execução das provas em braille, garante que esse aluno tem uma maior competitividade na realização da prova em comparação com um aluno que não tem nenhum tipo de deficiência. A inclusão desses produtos tem ainda um grande desafio de se pensar produtos e tecnologias para a realização dos exames das
pessoas com deficiência intelectual, porque o simples fato delas terem um aumento na quantidade de tempo para fazerem a prova não necessariamente garante que esse tempo vai ser suficiente, haja vista que elas viveram anos com essas dificuldades justamente de aprendizagem. Então, de certa forma, a gente observa que no campo da deficiência visual e da deficiência auditiva, os produtos são muito mais disponíveis do que no campo das deficiências intelectuais e dos transtornos globais de desenvolvimento. Entendi. Esse ano, o INEP informou que 7.188 pessoas solicitaram um atendimento especializado por terem algum tipo de deficiência intelectual, né? Como você acabou de falar. Esse número tem crescido anualmente. A que você acha que se deve esse aumento? Bem, existe uma questão importante no âmbito do acesso às pessoas com deficiência intelectual, que até muito tempo foi feito com base exclusivamente no diagnóstico médico a partir da Classificação Internacional de Doenças. Nesse ano, o INEP abre a possibilidade de que pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, como dislexia, descalculia e também transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, possam fazer o seu processo de inscrição apenas com uma declaração de um profissional de saúde que assista, ou seja, não há necessidade de se passar por um atendimento médico especializado, e uma vez que esses atendimentos médicos especializados não estão disponíveis para grande parte da população, quando você muda esse critério e abre também para outros profissionais de saúde, você garante que mais pessoas consigam, então, ter o seu critério de elegibilidade enquadrado como deficiência intelectual. Então, talvez essa mudança e possibilidade de não exclusivamente o acesso pelo diagnóstico da equipe médica e também pelos outros profissionais de saúde pode justificar esse aumento da quantidade de pedidos. Entendi. E onde você acha que houve avanços, né, na questão da tecnologia e quais são os desafios, né, os maiores desafios daqui em diante? Bem, como um todo, o Brasil avança na questão do direito da pessoa com deficiência. O Brasil é signatário dos marcos internacionais da garantia de participação do direito da pessoa com deficiência, e o Ministério da Educação lança o desafio, então, de se pensar no uso dessas tecnologias a favor das pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Como eu falei, a gente observa um avanço muito importante para pessoas com deficiência visual e surdez e deficiência auditiva. Ainda o desafio persiste em se garantir um tipo de exame que consiga abarcar as dificuldades de aprendizagem, especialmente de transtornos globais de desenvolvimento. Apenas o aumento efetivo do número de minutos não vai garantir um melhor desempenho. Então, há que se pensar em algumas estratégias de adaptação de currículo, de execução de exames que sejam um pouco mais atrelados às necessidades individuais das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Então, acredito que esse seja o grande desafio. É um número muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência intelectual e, como os próprios dados do INEP reforçam, eles vêm aumentando. Então, acredito que esse seja o grande desafio para os próximos anos. Sim, aí só uma dúvida. Esses alunos, né, eles vêm de escolas onde eles já trabalharam e fizeram outros tipos de exame, tendo essas deficiências. As escolas em si estão preparadas para avaliar esses alunos ao longo do tempo, e aí essas avaliações que eles já fazem nessas escolas correspondem ao que eles encontram para poder fazer as provas do Enem? Tem alguma correspondência com o que eles já fazem anteriormente, com o que eles vão fazer agora na prova? Há que se pensar que cada caso, cada pessoa com deficiência intelectual tem um nível diferente de aprendizagem. Então, ao longo dos anos, na perspectiva da educação inclusiva, sim, são pensados recursos e programas, né, individuais de educação. Há também que se pensar o uso de tecnologias de transição, ou seja, de que forma esse aluno que já está no final do seu percurso educativo pode usar essa adaptação que foi feita para o seu currículo para que ele tenha acesso e um mesmo nível de oportunidade de concorrer à prova tal qual ele tivesse, se não vivesse nenhum tipo de experiência com a deficiência intelectual. Então, acho que o caminho é um pouco por isso, de se pensar em estratégias que garantam uma maior continuidade da política pública que é desenhada, né, para o ensino fundamental e para o ensino médio, de que forma os recursos do nível superior vão, então, dar conta de pegar toda essa experiência que já foi vivida no ambiente escolar a favor dessas pessoas. Tá bom, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo, né? E a gente volta com mais informações sobre o Enem já já. TV Escola junto com você no Enem.